diga amém. Amém. Esperar os irmãos para termos uma sua comunhão, uma sua vontade. Quero pedir para o irmão que pode aumentar um pouquinho de fundo musical. Ajuda aí, o pregador é ruim, tem que ir de fundo. Já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tente alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançando-lhe, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era Jesus. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Aleluia. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. E é assim que Jesus, ressurreto, igreja, ele se apresenta aos discípulos pela terceira vez. Ele já estava pronto para subir aos altos céus e ser glorificado juntamente ao Pai. Só que ele tinha negócios a tratar aqui na terra ainda. E eu conheço Deus que ele não deixa nada pela metade. Como foi louvado aqui, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Eu conheço Deus que ele não deixa a obra pela metade. Ele nunca deixa aquilo que ele começou pela metade do caminho. Ele nunca puxou o paralítico para o canto para curar o paralítico e deixou de curá-lo. Ele nunca perguntou para alguém o que queres, e quando a pessoa respondeu o que queria, ele não fez o que a pessoa queria. Eu não conheço esse Deus. O Deus que eu conheço é o Deus que cumpre com as promessas. É o Deus que termina o que ele começou. É um Deus que faz tudo conforme ele quer, na hora que ele quer e quando ele quer. Oh, glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre a história de Pedro para a igreja. Pedro, um dos discípulos de Jesus, para mim o discípulo mais dedicado e o mais curioso. Pedro era um discípulo que perguntava sempre que ele não sabia. Pedro era um discípulo que sempre tirava dúvida com o professor e com o seu mestre, quando não entendia o que o seu mestre estava ali dizendo. Pedro era aquele discípulo, igreja, que ele gostava de tirar as dúvidas, porque ele não estava ali só para ouvir, ele estava ali para aprender, e ele sabia disso. Só que Pedro, além dele ter todas essas características de qualidade, ele tinha uma que fazia ele decair muito. Pedro era soberbo. Pedro se achava melhor e maior do que os outros discípulos. Pedro achava que ele tinha algo de diferente dos outros discípulos que seguiam Jesus. E quando eles estão na mesa para ceiar, que Jesus conta tudo o que iria de acontecer, Jesus diz que os discípulos iriam se entristecer, que os discípulos iriam abandonar ele. E Pedro levanta entre os discípulos e diz: Jesus, ainda que todos se entristeçam e que se abandonem de você, eu não deixarei. Eu não irei me entristecer, eu não irei negar o Senhor. Jesus diz: Pedro, ainda nesta noite, a terceira vez que eu quero cantar, tu me negarás. Oh, Deus. Pedro escuta aquela palavra, a Bíblia não relata
que é o sentimento de Pedro. Mas imagina o Pedro ouvindo isso do mestre dele, que ele está 3 anos seguido. Imagine a situação, igreja. Você seguindo a Jesus 3 anos. Você já sendo superior a todos os seus outros irmãos na fé. E Jesus te dá esse banho de água fria. Você vai me ligar. Deus. Ainda hoje, antes que o galo cante a 3ª vez, você me ligará 3 vezes. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É esse discípulo que eu quero falar hoje. É de Pedro que eu quero falar hoje para a igreja. Glória a Deus. Eu quero falar de Pedro, mas eu quero falar mais de Jesus antes de aqui para vocês. Porque quem começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Quando Jesus encontra Pedro, pastor, quando Jesus encontra Pedro lá em Mateus capítulo 4, versículo 18, ele vai chamar Pedro para ser discípulo. Ele mostra para Pedro quem ele é. Ele diz para Pedro, depois de Pedro ter uma noite frustrante: pega o teu barco, põe para o canto, que eu irei pregar a palavra. Jesus sobe no barco de Pedro, ministra a palavra, e depois que ele termina de pregar, ele fala: eu tenho algo a concluir ainda, Pedro. Pegue esse mesmo barco, volte para o lugar que você teve fracasso e jogue a tua rede. Glória a Deus. Pedro olha para Jesus e diz: mestre, pesquei a noite inteira e nada apanhei, mas pela tua palavra eu irei. E é aqui que Jesus quer mostrar o segredo para a igreja nesta noite. A gente não tem que ir pela nossa capacidade. Já foi falado aqui hoje, a gente não tem que ir pela força do nosso braço. A gente não tem que ir pelo nosso conhecimento. A gente não tem que ir porque a gente lê muito a palavra de Deus. Não sou eu que tenho capacidade para ministrar a palavra. A gente não vai pela força do nosso próprio braço. A gente não vai porque a gente tem sabedoria. A gente não vai porque a gente fez teologia. A gente não vai porque a gente fez aula de canto. A gente vai porque Deus deu uma palavra. Você irá pregar a minha palavra. Você irá louvar e será cheio da minha presença. A gente vai porque a gente está debaixo de uma palavra. Vocês são filhos e servos escolhidos desde o princípio da fundação da terra. Eu morri na cruz do Calvário para que vocês estivessem aqui hoje, clamando e adorando ao meu nome. A gente não vai pela nossa capacidade. A gente não vai pela nossa sabedoria. Pedro entendeu. Quem era o pescador ali? Pedro ou Jesus, igreja? Pedro. Quem era o pescador ali, igreja? Pedro ou Jesus, igreja? Pedro. Pedro entendeu que ele tinha um barco e a rede, mas o dono do mar e os peixes era outra pessoa. Glória a Deus, é verdade, Jesus. Pedro, ele tinha um barco nas mãos dele. Ele tinha a ferramenta. Pedro tinha a rede, ele tinha a ferramenta. Mas só há um que tem o poder de fazer que com essa ferramenta você conquiste tudo aquilo que você tem que conquistar. Pedro pescou a noite inteira e nada pegou. Mas quando Jesus dá a palavra, Pedro tem a melhor pesca da vida dele. A pesca de Pedro foi tão grande que ele não conseguiu pegar sozinho. Os barcos do lado tiveram que vir para ajudar ele. É isso que Jesus quer fazer na minha e na tua vida. Jesus, ele não quer que a gente fique vivendo da nossa própria força. Hoje eu consigo, amanhã não. Hoje eu acordo bem, amanhã não. Hoje eu quero trabalhar, amanhã eu não quero. Hoje eu conquisto o que eu quero, amanhã não. Porque quando a gente vive na força do nosso próprio braço, é assim na nossa vida. A gente acorda um dia bem, um dia mal, mas com Jesus, mesmo nos dias mal, a Bíblia vai dizer que a tristeza pula de alegria na presença do Senhor. Eu não sei como que você veio aqui essa noite, mas o Senhor me trouxe para dizer isso. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Há um tempo determinado para todas as coisas, para todos os propósitos debaixo do céu. E Deus está aqui hoje para dizer para vocês: sou eu, Deus, que vou fazer na tua vida. Glória a Deus. Fiel é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Deus tremendo e fiel. Glória a Deus, aleluia. É, Jesus. Então esse mesmo Pedro, depois de tudo isso, ele vê Jesus sendo preso. E quando Jesus é preso, esse mesmo Pedro, ele corta a orelha de Malcom. Após ele cortar a orelha de Malcom, Jesus olha para ele e diz: guarde a tua espada. E restitui a orelha daquele que estava prendendo a Jesus. Ou seja, Pedro não tinha entendido ainda o porquê que ele estava do lado de Jesus. E Pedro não tinha
engolindo nada do que era pregado. Porque lá em Mateus 5, quando Jesus está pregando o sermão da montanha, ele diz para Pedro, ele diz para todos que estavam ouvindo: se o teu inimigo te der um tapa de um lado da sua face, dê do outro lado. Se o teu inimigo te fizer andar uma milha, ande duas. Aleluia, Deus. Parecia que Pedro não estava nessa pregação, porque a primeira coisa que Pedro faz quando vê uma situação adversa é puxar a espada. E tem cristão aqui hoje nesta noite, quando vê a situação adversa, já quer puxar a espada, já quer partir para o baço, já quer discutir com o teu irmão, já quer bater, já quer brigar, já quer discutir. E Deus dizendo: foi isso que eu preguei para vocês, foi isso que eu ensinei na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, enquanto vocês diziam: mata ele, prende ele, crucifica ele, eu dizia: perdoai-vos, 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 que eles não sabem o que fazem. Aleluia! Pedro não conhecia Jesus ainda. Pedro tinha ouvido falar, tinha ouvido pregar, tinha visto com os olhos, mas não conhecia o sentir, não conhecia de viver, não conhecia de ter intimidade. Pedro não sabia qual era o propósito dele aqui na terra. Quando Jesus é preso, Pedro nega ele 3 vezes. Aí tem muito pregador que vai ministrar essa palavra e diz: Jesus fez isso porque Jesus queria que Pedro, na mesma quantidade que negou, dissesse que ama. Mas Jesus fez isso com um propósito totalmente diferente. Aleluia, Deus. A gente costuma atacar e julgar muito a Judas, porque ele é aquele que traiu, aquele que abandonou, aquele que vendeu por 30 moedas. Se Judas não trai Jesus, quem trairia? Verdade. Quem faria o propósito de Judas na terra? Eu não estou aqui dizendo que é normal você trair o teu irmão, mas ali Judas tinha um propósito. Além de Judas ter um propósito, Satanás entrou nele. Tem cristão traindo Jesus sem nem Satanás entrar dentro. Verdade. Tem cristão que trai Jesus por a novela das 9. Tem cristão que trai Jesus pelo jogo do São Paulo. Tem cristão que trai Jesus porque quer ficar em casa e descansar. Cheguei cansado do trabalho. E Jesus aqui te esperando para abençoar e para dizer para você o que Ele veio fazer na tua vida. Mas a gente prefere trocar Jesus mas o traidor é Judas. O que você está trocando Jesus essa noite? Pelo que você está trocando Jesus? O que é prioridade na tua vida nessa noite? Diga ao homem: onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Jesus, eu não vou hoje não, que eu estou com dor de cabeça. Bem-vindo ao hospital dos médicos. Jesus, eu não vou hoje não, que minha casa está ruim, minha família está ruim. Vem para cá que eu cuido de lá. Enquanto você adora aqui, eu vou trabalhando lá dentro da tua casa. Hoje é noite de ter um encontro com os médicos dos médicos. Hoje é noite de ter encontro com aquele que te salvou na cruz do Calvário pelo sacrifício. Hoje é noite daquele que começou a boa obra, ele terminar a boa obra em tua vida. Hoje é noite de você saber o propósito de entrar aqui nessa noite. Pedro não sabia o propósito de Jesus ter escolhido ele. Pedro não sabia o que deveria fazer em meio à adversidade, mas Jesus vai mostrar nesta noite. Pedro na adversidade puxa espada. Pedro na adversidade ele nega. Pedro na adversidade ele faz tudo que Jesus não manda fazer. Verdade, Deus. Quando Jesus ele toma Pedro como discípulo, qual é a primeira coisa que ele diz para Pedro? Pedro, tu não serás mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Largue a rede e não torne a pegá-la. Solta a rede, Pedro, não pegue mais nela. Aleluia, Jesus. No terceiro encontro de Jesus ressurreto, onde Pedro está, a igreja? Onde Pedro está, a igreja? É mal, né? É mal de nós cristãos. Toda vez que Jesus não faz conforme a gente quer, a gente volta para onde Ele mandou a gente sair. Verdade. Aleluia. E tem crente falando que é Deus que está colocando na prova e você está voltando para o processo sozinho. Pedro já tinha passado por esse processo de ver a multiplicação de peixe. Pedro já tinha passado por esse processo. Jesus já tinha deixado claro para Pedro: não quero você pescando peixes, eu quero você pescando homens. Aleluia.
Você vai ser ganhador de almas. Só que Pedro não tinha entendido ainda. E Deus está colocando em meu coração para dizer para a igreja, nesta noite, tem cristão aqui dentro que não entendeu o propósito divino da minha parte na vida dele. Você não é pescador de peixe, você é pescador de alma. Você não veio aqui hoje, você não está aqui hoje só para sentar, para ouvir a palavra. Deus quer que você se levante e pregue a palavra. Deus quer que você se levante e louve o nome dele. Deus não te trouxe aqui nessa noite só para sentar. Ele disse, levanta, 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 levanta e adore o meu nome, porque eu te chamei para uma grande obra, de modo que não pode parar. Ei, Neemias, pare de dar ouvido para Sanbalate e Tobias, porque sou eu que vou cumprir a obra na tua vida. O inimigo se levantou para acusar, o inimigo se levantou para matar ministério, mas o Senhor nesta noite está dando vida, e vida em abundância. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. O Senhor está dando vida para o teu ministério, o Senhor está dando vida para o teu relacionamento, o Senhor está dando vida dentro da tua casa. Se prepare para uma mudança de chave nessa noite, através do poder da palavra de Deus. E Jesus aparece para os discípulos, mas os discípulos não sabiam que era ele, pastor. Os discípulos não sabiam que era Jesus que tinha aparecido para eles. Jesus pergunta, vocês têm algo para comer? Aí eles dizem, não. Então lancem a rede. Quando eles lançam a rede, que eles veem a maravilha, João, que é o discípulo, que se auto-intitula discípulo a quem Jesus mais amava, ele entende que era Jesus e diz para Pedro, ei, é Jesus, hein? Pedro nu, pula do barco, coloca as vestes. Aí ele fala, aí os discípulos mais para frente que estavam no barco vêm vindo, e Jesus tinha peixe, igreja. Quando os discípulos chegam na praia, o que Jesus estava fazendo? O que Jesus estava fazendo, igreja? O que Jesus estava fazendo na praia, igreja? E quando ele jogou a rede, quando ele buscou o peixe, Jesus não precisa de muita coisa para fazer. Jesus me trouxe aqui hoje que ele não precisa de curandeira, ele não precisa de obra de macumbaria, ele não precisa que você se cote, que você grite, ele só precisa que você creia, para você ver o peixe na mão de Jesus, antes mesmo de você chegar à praia. Pedro viu o peixe nas mãos de Jesus. Aí Jesus olha para o discípulo e diz, Pedro, pega peixe. Quando ele tem um encontro com os discípulos, que o discípulo entende quem ele é, ele leva um discípulo à parte. Ele pega Pedro, leva para o canto, senta Pedro. Depois que Pedro está alimentado, ele diz, Pedro, preciso ter um diálogo contigo. Preciso conversar com você. E os discípulos não ousavam perguntar quem ele era, mas Pedro sabia quem era que estava falando com ele. Ei, Pedro, tu me amas? Sim, amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Amo, Jesus. Então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Pedro, tu me amas? Amo, Jesus. Então apacenta as minhas ovelhas. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, Jesus. Pedro, estou falando com Pedro aqui nessa noite. Pedro, Jesus não te chamou para ficar prostrado. Jesus não te chamou para ficar sentado. Jesus não te chamou para ficar calado, Pedro. Embaraçou e decalabarás. E eu falo isso aqui sentindo a presença do Senhor nesse altar. Jesus não te chamou, Pedro, para estar sentado. Jesus te chamou para apacentar ovelhas, Pedro. Vai, pega a tua palavra, pega a ferramenta que Deus te deu e vai fazer a obra do Senhor. Jesus se apresentou a Pedro dizendo, Pedro, você me negou 3 vezes, e com a mesma boca que tu me nega, Pedro, você diz que me ama, mas eu não quero ouvir palavras, eu quero ver obras, Pedro. Cadê a tua obra, Pedro? Você está falando que me ama, Pedro, vai fazer a obra. Apacenta minhas ovelhas, cuida da minha obra, Pedro, cuida da minha casa. Você diz que ama Jesus, mas não dizima na casa do Senhor. Você diz que ama Jesus, mas não prega a palavra no teu trabalho. Você diz que ama Jesus, mas não prega a palavra na tua escola. Você
diz que ama Jesus, mas não dá a paz do Senhor para o teu irmão. Eu amo Jesus, mas eu sou soberbo. Eu amo Jesus, mas eu sou melhor do que meu irmão. Eu amo Jesus, mas eu louvo mais do que a Ellen. Eu amo Jesus, mas eu prego mais do que o irmão. Eu amo a Jesus, mas eu não ajudo em nada na obra do Senhor. É Deus, verdade. Todo aquele que não é por mim, é contra mim. Jesus tem obra na nossa vida. Jesus quer que a gente faça na casa dele. Mas uma coisa que Jesus não é Satanás, que Satanás invade. Jesus fica aqui, ó, batendo a porta. Deixa eu entrar, deixa eu mudar a tua história, deixa eu mudar a tua vida, deixa eu fazer você viver o que eu quero que você viva, deixa eu colocar ela na prosperidade, deixa eu fazer você ter aquela vida onde você viva bem. Você pode não ter muito, pode passar por guerra, mas comigo, eu e você somos multidão. Vem aqui que eu quero te ajudar, eu quero te salvar, eu quero te resgatar, eu quero mudar a tua história, mudar a história da tua família, eu quero fazer você ter uma vida próspera diante de mim, eu quero fazer você um grande pregador da palavra, uma grande pregadora da palavra, eu quero fazer você uma grande levita na casa do Senhor, um grande levita, eu quero fazer de você um grande músico. E ele fica chamando, ele fica gritando, vem para mim. Só que a gente tem o coração duro e a gente fala, não, eu não sei pregar, isso não é para mim, eu não sei louvar não, instrumento é muito difícil, eu não vou aprender. Todos, e eu falo isso com base bíblica, todos aqui têm um chamado da parte do Senhor. Glória a Deus. Eu não sei qual é o teu chamado, eu não sei para que Deus te chamou. Antigamente eu com a minha mente fechada achava que só tinha duas funções na igreja, pregador e louvar. Mas a irmã que fica lá na porta é muito importante. É a irmã que te recebe dando um sorriso, que faz você sentir bem de entrar na casa do Senhor. O irmão que lava os banheiros da igreja é muito importante, porque você vai usar o banheiro cheiroso e limpinho porque ele limpou. O irmão que fica ali no som é muito importante, porque se ele não mexesse no som, você não teria e não estaria escutando bem isso que está sendo falado. Os músicos são importantes, porque antigamente quando iam para a guerra, eram os músicos que iam na frente cantando e adorando o Senhor. Todo membro do corpo é importante, independente do tamanho, independente de como seja, todos os membros desse corpo são importantes. O Senhor manda eu te dizer, acabou, Pedro, o tempo de se sentir inferior. Acabou, Pedro, o tempo de sentir que você não tem nada de valor. Pedro, você é valioso. Pedro, eu te amo. Pedro, você é importante. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, faz a minha obra, toma a mão do arado, entra na minha obra que eu tenho chamada na tua vida, Pedro. Se levanta hoje, glorifica a Deus hoje, faça o que o Senhor te chamou para fazer hoje. Ajude o teu pastor nessa obra, ajude o Senhor nessa obra. Se você não sabe cantar, adore. Se não sabe adorar, glorifique. Se não sabe glorificar, faça alguma coisa, mas parado não fique. O Senhor nos chama para uma grande obra nessa noite. É uma grande obra. Peço que os irmãos se coloquem de pé.